fala do DNA, do acesso aos campos com a mediunidade. Ou você quer comentar sobre Jesus e a física quântica? Veja, você pensa, né? Jesus, você veja que interessante, né? Jesus, ele tinha essa coisa, ele falava e ele provava, né? Isso é uma coisa um tanto científica. E não só isso, ele dizia, podeis fazer tudo o que eu faço. Então ele não tirava o exclusivismo do saber dele, não é? Isso é uma ética da ciência também, você gerar um conhecimento, você provar e você tornar esse conhecimento acessível a quem queira. Ou desafiar, né? Porque para pensar, vocês podem fazer igual tudo que eu faço. Ninguém acreditou, ninguém nunca acreditou nisso, né? Ninguém levou a sério isso que ele fala. Essa fala Apesar dele provar sempre o que ele falava, essa é uma fala que a gente não acredita. Olha que coisa interessante. Eu não sei se não acredito ou nós não descobrimos. Exato. Porque o que acontece? Por exemplo, a mulher hemorrágica. A cura da mulher hemorrágica. Ele fala, tua fé te curou. A fé é um diminutivo de fidelidade. Fidelidade aos caminhos de sua predestinação. Quando você sabe ao que você veio, você tem certeza. Nada te demove. Você remove montanhas. Então, quando ela chega até Jesus, ela chega convicta de que o que ele estava falando respondia para os caminhos dela. Então, ela encontra o caminho dela. E ela tem certeza disso. Então, ela consegue a sintonia que fecha o processo que leva a contratura uterina, né? Porque ela libera ocitocina, contrai o útero, ela para de sangrar. Então, na verdade, ele fala, tua fé te curou, não fui eu quem te curou. Porque assim, a pessoa, ela descobre o seu caminho. E ele conseguiu traduzir vida para ela, que ela descobre a vida nela. Ainda que ela estivesse sangrando, continuado sangrando, tanto faz. Ela já alcançou essa compreensão. Então é a mesma coisa, o cego de Jericó, ele grita. Ele não grita de desespero. Ele grita de júbilo pela descoberta dele. E a cura dele foi essa. Foi a descoberta. Quando Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não estava se referindo ali, ele estava fazendo um mantra. No meio das adversidades ali, reafirmar, eu sou caminho, verdade e vida, é a reafirmação da identidade dele. Então, o que Jesus ensinava era, vós sois deuses. Né? Isso daí, quando você pega, por exemplo, Freud, quando ele fundamenta a anatomia da alma, ele coloca o superego, que é uma supraconsciência. Ele percebeu que dentro da alma, o Freud percebeu que dentro da alma, ele usava o termo alma, existe uma supraconsciência, que faz parte da anatomia da sua alma. Você tem um futuro em você. Você tem as noções superiores em você, na tua estrutura anatômica da tua alma. E Jung também, o self, o profundo. Você tem o ego, mas você tem um self para você buscar o seu eu profundo, que é o vós sois deuses. Vós sois, não é sereis. Faz parte da tua estrutura. Então, o que Jesus tentava avisar é, ei, você tem Deus dentro de você. Ele não estava usando o poder dele, ele estava avisando você do seu poder. E quem é que tem a possibilidade de viver a tua essência, se não é você? Porque Deus é Deus do infinito do universo, mas você é responsável pelo infinito da tua existência. E Deus não vai ocupar esse espaço no sentido, ele não vai fazer por você, porque essa é uma experiência sua. Então, teu poder, que Jesus dizia, é lembrar dessa potência que você traz dentro de você. E que nasce de dentro de você, onde você encontra esse terreno de todas as possibilidades.
Tudo que Jesus fez foi para lembrar. Ele falava, vós sois Deus, ei, abre a cabeça. A cura vem de dentro de você e esse poder é seu, agora. Nós não temos que aprender nada, nós só temos que abrir os olhos. Que lembrar, que enxergar isso. Então, de onde vêm todas as nossas possibilidades? Começa no degrau da percepção de si, na sua essência. Dali, você começa a dialogar com tudo que te cerca, mas aí você acerta. Mas quem é que pode fazer isso? Você. Jesus pode fazer por você o que você tem que fazer por você? Ele não tem como. Se Jesus chupar a laranja por você, você não chupou a laranja. Porque essa é uma jornada de descoberta de cada pessoa. E não tem nada a ver com acreditar. Tem a ver com descobrir, com vivenciar. E qual é que é a dificuldade disso? Jesus percebia, gente, olha dentro de você, você já traz Deus dentro de você. O que mais que você quer de informação? Agora é a tua trajetória, é a tua busca. Então, você imaginar, acreditar ou não que eu vou ter um poder que o Cristo tem, o poder não é do Cristo, o poder é seu. Você é o milagre da existência. Eu acho que a gente precisa resgatar a memória. Sabe? Por isso que recordar, recordes, cordes é coração. Recordar é retomar o coração, retomar a essência, porque a nossa cultura, ela tirou da memória a nossa percepção de si. E a gente precisa resgatar essa memória, recordes, retomar o coração, decoração. E aí está a fonte de cura. E veja, Jesus tinha um comportamento de transmutação. Veja, Jesus não se negou a conviver com os inimigos e os ignorantes. Mas ele transmutava. Então, quando ele se ergue na cruz, ele olha de frente para os inimigos e os ignorantes. E ele transmuta toda a energia de ódio e ignorância num exemplo de força de vida, de amor. Isso é uma transmutação. E a mediunidade é o nosso poder de transmutação na nossa realidade. De captar a ignorância e o ódio e transformar em amor. Se a gente não faz esse movimento de transmutação, aquela energia acumula em nós. E nós perdemos a referência de nossa identidade e a gente começa o processo de adoecimento. Então, muitas vezes, aquela raiva que surge dentro da pessoa, que ela atribui, estou com raiva do um, estou com raiva do outro. Não, raiva é um verbo intransitivo. Como chover. Choveu. Choveu. Agora, se falar o verbo transitivo, pegar. Pegar o quê? Pegar algo. A raiva é intransitivo. É intrínseca a você. Tivesse ou não tivesse aquela pessoa, você teria esse movimento de raiva dentro de você. É que por acaso tem aquela pessoa. Tem o marido, tem a esposa, tem o filho, tem o vizinho, tem a pessoa do trabalho, tem a pessoa da internet. Ele tem raiva, ele joga aquela raiva onde ele quiser, mas aquela raiva, sabe o que é? Uma bruta de energia que você tem dentro de você. Um bruta de um potencial energético que você tem dentro de você que você não está colocando em prática. A raiva, essa compulsão interna, ela é a tradução de um potencial que você tem e não descobriu em si. E aquilo explode dentro de você. Aí você busca bodes expiatórios para dizer do que você tem raiva e ódio. E Jesus transmutou isso e ensinou que nós viemos para transmutar. Veja, a nova Terra não é uma terra só de pessoas boas e iluminadas. Esse não é o papel do planeta Terra. Você estava falando do DNA. O DNA é uma genialidade da galáxia. Primeiro, você sabe que o DNA veio, a bioquímica, né, as cadeias de carbono, elas vieram do fulereno. O fulereno, segundo as pesquisas astrobiológicas, veio do espaço interestelar.
Então, as moléculas da vida vieram do espaço interestelar. Isso é um projeto galáctico, vamos dizer assim. A Terra é um planeta muito antigo. São 4,5 bilhões de anos. A galáxia tem 13. É um planeta muito antigo. E a experiência biológica desse DNA é uma genialidade, porque construiu uma biologia capaz de abrigar seres sombrios e seres iluminados no mesmo espaço, para viver o mesmo palco de cena. Por quê? Porque a natureza, ela é essencialmente colaborativa, ela é uma escola. Então o planeta Terra sempre vai ser um planeta de contradições, porque ela foi construída para ser um planeta que recebe, consciências iluminadas recebem seres necessitados de abrir os olhos. Não adianta ficar esperando uma Terra que os maus vão para o outro planeta e só ficamos aqui passando férias com pessoas do bem. Esse não é o propósito da Terra. A nova Terra é de pessoas lúcidas que encontraram o seu potencial de transmutação e enxergaram o seu papel na iluminação de consciências e transmutação. E é isso que nós chamamos, porque o nosso corpo, ele é capaz de perceber a matéria. Você dá uma topada no móvel, você percebe bem a matéria, mas também percebe a alma, você se emociona, o seu coração acelera. O nosso corpo intermedia as relações entre o espírito e a matéria. Ele é mediúnico. O corpo biológico intermedia as relações entre o espírito e a matéria. Ele é mediúnico. O corpo, ele está adaptado para trazer as coisas do céu para a terra. Uma árvore capta o sol e traz para a seiva da terra. Então, nós somos seres mediúnicos na medida em que o nosso corpo intermedia as relações entre o céu e a terra. E nós trazemos esses algoritmos do bem para implantarmos na terra. E nós precisamos aprender a fazer essa transmutação. Como a semente, ela apodrece a casca, cresce o meristema, cresce a planta, cresce a flor, cresce o fruto e o fruto entrega. Ele faz a transmutação da química. E nós viemos para fazer isso, como o Cristo fez. Não adianta ficar polarizando, dizendo os maus vão embora, vão para outro planeta. Não, que é isso, como os maus vão embora? O planeta Terra é uma escola, os maus estão aqui, para que as pessoas que tenham mais lucidez possam iluminar essas consciências, esses corações, pelo poder de transmutação. E onde estão essas pessoas misturadas na mesma família, na mesma empresa, na mesma cidade, no mesmo país? Para que a gente, ao invés de combater o outro, a gente possa transmutar todo o processo de divergências, diferenças, de ódio, de rancor, em amor. Através das palavras, dos gestos, dos símbolos representativos da paz, do acolhimento e da solidariedade. Essa é a mediunidade do dia a dia. As pessoas esperam um planeta que finalmente alcançou uma evolução. Ora, veja, planeta que alcançou a evolução é aquele planeta que acolhe aqueles que são necessitados. Então esse vai ser sempre um planeta de contradições, exigindo de nós paciência, amor, solidariedade, compreensão, convivência, empenho. São valores luminares. Só existe a sombra onde há luz, não tem sombra no escuro. Doutor, como é que você vê a evolução da mediunidade no ser humano ao longo do tempo? O que eu quero dizer com isso? Há 40 mil anos atrás, como que a mente humana, ou o cérebro humano, ou a própria mediunidade interagia com esses campos sutis? E olhando para frente, de repente, sei lá, 500 ou 1000 anos, como é que você enxerga esse desenvolvimento mediúnico? Você acha que, como espécie, a gente manteve mais ou menos essa mesma ocorrência de médiums, digamos, ostensivos dentro de uma comunidade ou dentro da civilização? Você acha que já esteve muito mais aflorado? Você acha que vai aflorar? Ou você acha que vai se manter dentro desse processo? Porque assim, a gente tem, dentro do nosso universo místico, a gente percebe que a gente tem, sei lá, 3%, 5% de médiums com capacidades realmente de uma conexão
que a gente não compreende. Como é que você enxerga digamos, a evolução do ser humano como ente biológico e também mediúnico? Olha, eu acho que precisa se entender melhor o que é mediunidade. Porque muitas vezes a pessoa que diz que não enxerga e não vê nada, ela está cheia de dores, está cheia de angústia, está cheio de cistos, está cheio de inflamações, está cheio de... para onde aquela energia sensível, se você não domina, o aleatório domina. Então isso reflete nas células, transborda para as células. Então, muita gente que tem problemas clínicos, que a medicina tem dificuldade de entender e de tratar, que não resolve, que muitas vezes são pessoas que têm uma energia potencial. Eu digo assim, você tem uma Ferrari e não sabe dirigir ela. É perfeito. Aí você sai batendo, entende? Só que você não identifica porque você qualifica como sendo doença. E não qualifica como sendo um movimento da natureza no seu corpo, te avisando de um potencial que você tem. Porque um passarinho, por exemplo, ele fica apertado dentro do ovo. Ele quebra todo o ovo. É doença. É uma disrupção para soltar o passarinho. O nosso corpo também é natureza. Então, aquilo que você chama de doença é uma disrupção. Então, tem o desconforto da quebra do ovo, daquele sangue que sai ali, tem o desconforto da disfunção, mas é a natureza abrindo possibilidades para uma recolocação das suas energias e da sua sensibilidade. Então, tem que fazer esse diagnóstico também. O nosso cérebro, ele irradia ondas beta para as estruturas objetivas do dia a dia. Contar o seu dinheiro, vestir a sua roupa, chegar até o seu trabalho, estudar as matérias, etc. Mas ele também disponibiliza as ondas alfa, teta e delta para você poder estabelecer sincronia com a psicosfera. É a sua força espiritual. Todo o cérebro tem isso. Se você usa ou não, se você tem domínio ou não dessa sua Ferrari, ou você sai batendo, essa é uma questão de você se interessar ou não pelos potenciais que você tem. Não é? Aliás, esse negocinho que a Marina deve ter falado para vocês, que a gente montou esse portal do ser, uma das coisas que eu faço junto com os professores é oferecer um ambiente para a pessoa descobrir isso dentro dela, sabe? Aplicado à vida dela. Porque isso é uma coisa da natureza, não é uma coisa excepcional. Então, o fato de ter um Beethoven não quer dizer que você não possa cantarolar, não é? Mas o Beethoven era super atrapalhado, desorganizado, as roupas eram sujas, ele não conseguia se organizar, e você pode ser mais organizado que ele ou não. Gostou do vídeo? Deixe seu like e comentário. Toque no sininho para receber novos vídeos. Vídeos novos todos os dias.